The Mandalorian é uma das séries mais aclamadas do universo de Star Wars. Nos apresentou novos personagens e uma trama cheia de intrigas. Hoje vamos conhecer The Mandalorian Adventures, um jogo para 1 a 4 jogadores que nos coloca no centro da ação da trama da primeira temporada da série. E aí, prontos para viver a aventura? Em The Mandalorian Adventures, os jogadores assumem o papel do lendário caçador de recompensas e de seus aliados enquanto trabalham juntos para concluir audaciosas missões inspiradas na primeira temporada de The Mandalorian. A cada nova partida, você joga uma nova missão do livro de aventuras, cada missão com seu objetivo a ser concluído. Os personagens realizam ações se movendo pelo mapa, planejando, investigando e atacando os inimigos. O deck guia introduz novas regras e cartas à aventura. As cartas estão previamente organizadas numa ordem específica e não devem ser embaralhadas. Antes de cada missão, siga as instruções do deck guia até ler a palavra pare. Antes de cada missão, leia as instruções daquela missão, então coloque o mapa no centro da mesa. Siga qualquer instrução de preparação do mapa. Sua primeira missão não exige nenhuma preparação extra. Embaralhe o deck de planejamento, o deck de eventos e os coloque ao alcance de todos. Posicione todas as fichas de dano em uma reserva. Encontre 5 fichas de interferência com a face branca e, aleatoriamente, coloque uma delas em cada zona de ação. Embaralhe todas as fichas restantes de interferência e forme uma reserva. Encontre todas as fichas de ameaça que tenham o número desta missão no verso. Organize-as em pilhas de acordo com seu formato e embaralhe cada pilha separadamente. As outras fichas de ameaça com os outros números não serão usadas nessa missão. Coloque as fichas correspondentes viradas para baixo nos espaços com um sinal de interrogação e reveladas para cima nos demais espaços sem o sinal de interrogação. Deixe as fichas de ameaças laranjas de lado por enquanto. Elas entrarão como reforços posteriormente. Cada jogador escolhe um personagem e recebe um deck com 12 cartas de perícia. Cada missão lista personagens específicos, temáticos para a história, mas você está livre para usar quaisquer personagens em qualquer missão, em vez de seguir os eventos da série. Nesta primeira missão, o jogo indica, por exemplo, o Mandaloriano e o IG-11. O manual apresenta sugestões e modos diferentes para você limitar ou não seus personagens, e até mesmo um modo solo. Mas isso eu vou deixar para vocês experimentarem quando estiverem jogando as suas partidas. Embaralhe seu deck de perícias e compre 4 cartas. Existem 3 níveis de dificuldade no jogo. O iniciante usando o lado de iniciante do seu personagem, contendo mais vida. O padrão usando o lado normal do seu personagem. E o expert usando o lado normal, apenas jogando com 3 cartas em sua mão ao invés de 4. Todos colocam então a sua figura no lugar indicado no mapa e recebem uma carta de referência. Estamos prontos para começar. The Mandalorian Adventures acontece em turnos e cada jogador faz o seu turno inteiro antes de passar para o próximo jogador em sentido horário. Em seu turno, cada jogador vai realizar exatamente 2 ações. Depois, executar uma etapa de evento e finalizar o seu turno repondo sua mão para 4 cartas. Em seu turno, você é obrigado a fazer 2 ações diferentes usando suas cartas de perícia. As cartas de perícia são numeradas de 1 a 4. Esse número é a intensidade da carta. Por exemplo, se você jogar uma carta de intensidade 3 na ação de movimento, poderá se mover até 3 espaços. Para realizar uma ação, posicione uma carta de perícia de sua mão em qualquer zona de ação. Se já houver uma ou mais cartas nessa zona, posicione sua carta por cima, mantendo os números visíveis. Você pode jogar apenas uma carta em cada zona de ação por turno.
Você pode até jogar uma carta de ação em uma zona e escolher não realizar a habilidade daquela ação caso queira. Mova seu personagem uma quantidade de espaços igual ou menor à intensidade da carta que jogou. Mova-se um espaço de cada vez. Se você entrar em um espaço com um inimigo ou uma ficha de ameaça ainda virada para baixo, você deve terminar o seu movimento ali. Outros personagens e fichas de recursos viradas para cima não impedem o movimento. Espaços podem conter qualquer quantidade de personagens, inimigos e outras fichas de ameaça. Sempre que você compartilhar um espaço com uma ficha de ameaça virada para baixo, revele-a imediatamente. A movimentação em The Mandalorian Adventures é bastante tática. Existem certos terrenos que impedem a movimentação e até a linha de visão. Linhas grossas, cinzas, são paredes intransponíveis que limitam o alcance. Personagens inimigos não podem se mover ou contar o alcance através de portas trancadas. Linhas pontilhadas representam áreas elevadas, como telhados. Personagens não se movem através dessas linhas, mas podem atacar e usar efeitos através delas. Áreas proibidas são demarcadas com linhas vermelhas e são intransponíveis, bloqueando tudo. O ataque é a sua principal maneira para conseguir causar dano nos inimigos. Cause dano igual à intensidade de sua carta de perícia a um inimigo dentro do alcance de um espaço. Posicione uma ficha de dano com esse valor no inimigo. O inimigo é derrotado se o dano nele for maior ou igual à sua vida. Remova o inimigo derrotado do mapa. Você também pode atacar ameaças ainda viradas para baixo. Ao atacar, revele a ficha. Se for um inimigo, posicione o dano sobre ele. Se não for um inimigo, deixe aquela ficha agora revelada. A ação de investigação permite que você olhe secretamente uma ficha de ameaça virada para baixo no alcance igual ou menor à intensidade da sua carta de perícia, sem mostrá-la para os outros jogadores. Ao invés disso, você pode escolher essa ação para mover um inimigo um espaço dentro do alcance da intensidade da sua perícia. A ação de planejamento faz com que você consiga receber cartas muito poderosas. Compre uma quantidade de cartas do deck de planejamento igual à intensidade da sua perícia. Você pode escolher ficar apenas com uma dessas cartas, e poderá colocar outra virada para baixo no topo do deck de planejamento. Então deverá descartar todas as outras cartas que comprou. Cartas de má sorte são sempre descartadas. Cada carta de planejamento tem seu próprio efeito e diz quando poderá ser usada. Algumas cartas de perícia têm habilidades muito específicas. Você pode jogar essas cartas em qualquer zona de ação, mas essas habilidades extras só poderão ser ativadas quando jogadas na zona indicada na carta. Algumas cartas de perícia ainda têm um ícone embaixo do seu valor de intensidade. Essas cartas recebem mais 1 de intensidade quando jogadas na zona de ação correspondente ao ícone. Após realizar 2 ações diferentes, o jogador começa então a sua etapa de eventos. Verifique a intensidade de cada zona de ação, da esquerda para a direita. Some o valor de todas as cartas de perícia e fichas de interferência na zona. Para cada zona, se a intensidade for igual ou maior do que 6, resolva uma crise e em seguida um evento. Se a intensidade for exatamente igual a 5, resolva apenas um evento. Em qualquer um dos casos, descarte todas as cartas e fichas de intensidade da zona. Se a intensidade for igual ou menor do que 4, nada acontece. Cada missão tem sua própria caixa de crise indicada na parte de baixo do relatório de missão. Para resolver uma crise, siga as instruções desta caixa. Para resolver um evento, compre e resolva a carta do topo do deck de eventos. Cada carta de eventos possui uma ou mais habilidades, representadas por ícones e textos. Resolva as habilidades uma por vez de cima para baixo. Essas habilidades normalmente fazem com que os inimigos se movam e ataquem, ou convocam reforços para o mapa. Você toma todas as decisões em cada evento que você comprar.
Por exemplo, se o inimigo se move em direção ao personagem mais próximo e houver 2 personagens à mesma distância, você escolhe a direção que ele irá se mover. O verso da carta de eventos dá uma pista de quais grupos serão ativados no próximo evento. Então, no final do seu turno, compre cartas do seu deck até ficar com 4 cartas na mão. E o próximo jogador, à sua esquerda, já pode iniciar o seu turno. A partida termina quando o objetivo da missão for concluído ou a condição de fracasso for atingida. Nessa primeira missão, por exemplo, venceremos quando acharmos as 2 chaves do controle da porta para destrancá-la, e só então alcançarmos a encomenda. E perderemos caso um personagem seja derrotado. À medida que formos avançando nas missões, teremos acesso então ao envelope com conteúdos ocultos, que podem trazer novas regras, novos personagens e até um novo modo com traidor oculto. The Mandalorian Adventures é um jogo muito temático, com uma gestão de crises muito legal. Todo mundo tem que ficar de olho no limite de cada zona para evitar novos eventos que acelerem o avanço dos inimigos. Cada personagem tem o seu deck personalizado que traz novas formas de você interagir na mesa cada vez que você trouxer o jogo para a mesa. Eu simplesmente adorei. Se você também curtiu, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal, fala pra mim aqui nos comentários se você quer assistir um gameplay da gente jogando uma partidinha de The Mandalorian Adventures. E não deixe de seguir a Mundo Galápagos em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui, até a próxima, galera. Tchau, tchau!